É notório e histórico que a civilização sobrevive às custas de transformações. Nós vivemos às custas de mudanças. Para cada tempo se constrói uma cultura. Os 6.000 anos da existência da raça humana na Terra têm sido compostos de cultura onde Deus predomina, aí ela sai e entra a cultura onde se duvida da existência deste Deus, aí ela também é exterminada e se inaugura uma nova cultura onde se busca o conhecimento, que foi no iluminismo. Aí ela já começa a passar e começa a vir uma outra cultura, que é aquela que acredita na ciência e não na fé. Depois vem outra cultura que predomina-se a anarquia, a falta de respeito, a imoralidade, a falta de ética, não é? Aí sai esta e vem a que predomina a licenciosidade, como a que nós estamos a viver, não é? Os valores no Brasil estão sendo dizimados única e exclusivamente para poder passar a licenciosidade. Esta semana que passou, um deputado federal do nosso país foi à Comissão de Constituição e Justiça querer que os deputados legislassem uma lei permitindo às crianças praticarem sexo. Diz ele que as crianças, a partir da constituição da ideia de Freud, que diz que a criança tem zonas erógenas, a partir das fases do crescimento da criança, diz que a criança é em potencial sexuado e que elas devam ter o seu prazer regularizado. Você vê como nós estamos dentro de uma cultura que simplesmente converge para o culto ao sexo. Isto nas comunicações, nos debates, em todas as áreas, né? É uma cultura que está predominando da licenciosidade. Enfim, o ser humano está sempre se reinventando. Diz os teóricos que é salutar, é normal fazer parte, e faz parte da constituição desse sujeito, estas reinventar-se. É importante para a civilização. Na minha opinião, como pastor, como membro do corpo de Cristo na terra, a cultura é muito grave, muito mais grave do que aquela que está aí postada e que aparece na nossa sala pela TV. Muito mais grave. A cultura que nós estamos vivendo é a cultura da ausência de valores. Que cultura? Que produz a falta de ética, a falta de padrão, a falta de moral, a falta de respeito, a falta de honestidade, a falta da verdade, da idoneidade, do limite, do amor, dos vínculos, da aliança, de caráter. E o resultado dela? A quebra de padrão. Quando o padrão é quebrado, significa que tudo aquilo que formata o sujeito, padrão moral, padrão espiritual, ele é extinto. Por exemplo, nós estamos assistindo, não sei se vocês já tomaram conhecimento, um fenômeno acontecendo no planeta. Na Polônia, país, terra natal de João Paulo II, está se contratando exorcista. O país está todo endemoniado. Os estádios de futebol estão sendo abertos não para esportes, mas para a população ir para o estádio, para padres e religiosos exorcizarem o demônio das pessoas. Pessoas estão sendo encontradas mortas por magia negra ou por sintoma demoníaco. E levantou-se uma guerra violenta ali, que os psiquiatras dizem o seguinte, e psicólogos, que eles estão fazendo uma campanha tão forte, midiática, de Satã, que o povo está absorvendo aquela campanha e estão se endemoniando. Para os psiquiatras, para os psicólogos, são problemas mentais. Para os religiosos, são espirituais. Bem, deixando a questão do debate entre ciência e fé lá, o que se sabe é que a Polônia está parada, os padres se formando em exorcismo, pessoas espirituais, cada cidade, estado, povoado,
tem por obrigação agora ter uma pessoa que entenda de espiritualidade para expulsar o demônio dos poloneses. Olha o que está, olha como a ciência não tem como responder. Está lá um movimento. A pesquisa de hoje é que 38% dos europeus estão doentes mentais. A Europa está louca. O dinheiro, a racionalidade, não resolveu, não preencheu a alma deles. Olha como o mundo está marchando para um final interessante. Por mais que desabone o Evangelho, por mais que deprecie o Evangelho, por mais que queiram dizimar o Evangelho, mas Deus é tão espetacular que Deus mexe com a raça humana em questão de segundos. E hoje, o Brasil comemora o dia da Bíblia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O cristianismo, através da Bíblia Sagrada, é um contraponto a tudo isso que está aí. Já que, como dimensão espiritual, o cristianismo legitima, visa o aperfeiçoamento do homem. O cristianismo combate toda produção que destrói a alma, o espírito e o corpo. O cristianismo nada mais é do que proteção, preservação, cuidado, saúde, paz, bem-estar, alegria, felicidade e harmonia. Este livro maravilhoso contém de forma livre, espontânea e fidedigna em nossas mãos a fórmula, o modelo para a gente ter uma sociedade saudável e uma família saudável e sermos sujeitos saudáveis. O problema é que nós hoje estamos tão inclinados, tão dependentes da tecnologia, que nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Mas esta Bíblia é um livro que prescreve comportamentos, padroniza a conduta. Esta Bíblia é a reverberação da voz de Deus, é a boca de Deus falando. O que Deus deseja para os homens está aqui. Esta Bíblia, de forma histórica, dá exemplo de homens, personagens que absorveram, aderiram, produziram uma vida exemplar, modelar, padronizada, com o que Cristo determinou. Cristo é o modelo de Deus. O Espírito Santo, o modelo de Cristo. A igreja deve ser o modelo dos três. Em que sentido? No comportamento, no padrão. Eu tirei um exemplo só da Bíblia para mostrar a vocês. Tirei Estevão, no capítulo 6 de Atos. Quem era Estevão? Estevão era um helenista. O que é helenista? Um judeu que resolve falar grego e ter esta linguagem ou este idioma como pátrio. Era um judeu que gostava do grego como idioma e não fazia parte do corpo discipular de Cristo. Era um membro da igreja, era uma pessoa qualquer, anônima, comum. Interessante é que ele ouve o evangelho pregado pelos apóstolos em Jerusalém e aceita Cristo. Quando ele aceita Cristo, por conhecer o idioma do mundo, que era o grego, altamente estudioso, ele descobre o valor e o mistério da salvação. Aí ele passa a ser o melhor padrão de cristão daqueles dias, para servir de exemplo para nós. Torna-se pregador. Ninguém resistia a seu entendimento e sua sabedoria. A revelação que ele tinha das coisas espirituais e a sua compreensão era tão espetacular que não havia nenhum intelectual que pudesse ir com ele no debate. Estevão era espetacular, pregava como ninguém, só que contrariou a cultura daquele mundo, contrariou os falsos profetas, contrariou aqueles que não concordavam com a vida transformada, porque este é o papel da igreja: contrariar, produzir indignidade neste mundo. Religião que se preza e confessa a Cristo, lê a Bíblia e não crê em homilia. Homilia é coisa de homens, a Bíblia é a boca de Deus. A nação que tira esse livro de circulação, ela vai à falência.
É o que está acontecendo nesse país. Porque esta palavra produz no homem intelectualidade, conhecimento, fé, sabedoria. E o que é que nós precisamos para sermos maduros? Conhecimento, fé.